Ninguém prestou atenção no velho que desceu da caminhonete suja, com botas cobertas de lama e um chapéu gasto que parecia ter enfrentado décadas de sol. Ele atravessou o estacionamento da montadora Helix, com passos lentos, mas firmes, como quem carrega o tempo nas costas. Ninguém sabia seu nome, ninguém queria saber. A recepcionista Natália estava ao telefone quando ele empurrou a porta de vidro com força suficiente para fazê-la ranger. Ela o observou com desdém, como se tivesse avistado um problema prestes a entrar. "Posso ajudá-lo?" perguntou com um sorriso que não tocava os olhos. "Vim falar com o dono", respondeu o homem, tirando o chapéu em sinal de respeito. "Com o Benício." Natália arqueou uma sobrancelha. "O senhor tem hora marcada?" "Não, mas ele vai querer me ver. Sou o pai dele." O silêncio caiu como um balde de água fria. Dois seguranças que estavam ao fundo começaram a se aproximar, rindo entre si. "Pai do Benício?" um deles zombou. "É sério isso, senhor? O presidente da Helix não tem parentes conhecidos. Talvez o senhor esteja enganado." "Eu não tô enganado", disse o velho, olhando firme para ela. "Eu sou Olavo Camargo, e o sangue que corre nele veio de mim." A sala de espera ficou em silêncio por um segundo, e então as risadas começaram. Um riso abafado no fundo, outro mais alto no canto. Os seguranças gargalhavam abertamente agora, como se aquilo fosse o episódio mais engraçado da semana. "Isso aqui tá ficando bom", disse um deles, se aproximando. "Vamos lá, seu pai do dono. A saída é por ali." Mas Olavo não se mexeu, e mesmo sob a sombra do ridículo, manteve a calma. Tirou do bolso uma carta envelhecida, dobrada cuidadosamente, e a colocou sobre a mesa de vidro da recepção. "Entregue isso a ele e diga que Olavo está aqui. Ele vai entender." Natália segurou o papel sem muito interesse, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o alarme da catraca soou. Alguém havia entrado. Os olhos de todos se voltaram para a porta, e quando viram quem era, a gargalhada morreu instantaneamente. Benício Helix, o fundador e CEO da montadora, estava ali, e ao ver o homem coberto de terra, seus olhos brilharam. Ele correu, literalmente correu, até Olavo, e então, para o espanto de todos, o abraçou como quem reencontra um pedaço perdido da alma. "Pai, o senhor veio mesmo." Os risos ainda ecoavam na mente de Natália, quando ela viu Benício apertar os ombros de Olavo com força, como quem tem medo de que o tempo o leve de volta. A recepcionista, que agora segurava a carta com os dedos trêmulos, sentiu o rubor subir pelo rosto. "Senhor Helix, ele disse que era seu pai, mas achou que ele era um lunático?" Benício cortou com firmeza, mas sem raiva. "Não culpo vocês. Fui eu quem escondeu esse nome por muito tempo." Virou-se para Olavo com um sorriso contido, mas sincero. "Vamos para minha sala. Tem muito que precisamos conversar." Enquanto os dois seguiam pelos corredores da montadora, o silêncio substituía o escárnio. Um a um, os funcionários se erguiam de suas cadeiras, observando o homem simples que, segundos atrás, havia sido tratado como lixo. Os boatos começaram antes mesmo de chegarem ao elevador. "É verdade que ele é pai do Benício? Será que é algum novo investidor? Por que ele tá vestido assim?" No andar da presidência, o clima era outro. Paredes de vidro, piso de mármore polido, telas digitais e um ar-condicionado tão frio quanto as decisões tomadas ali dentro. Benício entrou com o pai em sua sala, dispensando os assistentes com um gesto. "Sente-se, pai. A cadeira continua a mesma desde a última vez." Olavo riu, um som grave e sincero. "Aquela velha cadeira de couro. Me lembro quando você achou que podia consertá-la com fita isolante." Benício sorriu, mas havia um cansaço nos olhos dele. "Pai, por que demorou tanto?" Olavo passou os dedos pelas marcas da madeira na mesa. Sentia o peso do passado naquele gesto. "Porque eu queria ter algo para te entregar. Algo mais do que histórias de um fazendeiro falido. Eu queria ter orgulho ao bater nessa porta." Benício olhou para o pai com intensidade. "Mas você me deu tudo. Me deu chão. Me deu coragem. Me deu nome. Mesmo que eu o tenha escondido." O silêncio se instalou por um momento. "Eu escondi, pai, porque neste mundo ninguém respeita um Camargo com cheiro de enxada. Eles querem nomes polidos, de gente que nunca sujou as mãos." Olavo assentiu lentamente. Havia tristeza, mas não ressentimento em seu rosto. "Mas e agora, filho? O que mudou?" Benício encarou o pai como se a resposta já estivesse ali, pulsando no peito. "Agora eu tô cansado de fingir." Lá embaixo, os funcionários ainda cochichavam. Carla, a gerente da linha de montagem que havia zombado de Olavo no início, tentava entender o que aquilo significava, e o que mais aquele velho poderia estar prestes a revelar, porque todos achavam que sabiam quem era o dono da Helix, mas ninguém imaginava quem realmente havia construído tudo aquilo, nem a verdade que estava prestes a emergir. Na sala da presidência, o ar parecia mais denso do que o de costume, não pela temperatura, mas pela força silenciosa do reencontro entre dois mundos.
o da terra e o do aço. Pai e filho, divididos por décadas de silêncio, agora lado a lado. Benício se levantou, foi até o armário e puxou uma garrafa de cachaça artesanal, daquelas que não se encontra em loja alguma. Serviu 2 copos simples e os colocou sobre a mesa. Ainda gosta da branquinha de canela? Só se tiver sido feita na fazenda da dona Sebastiana. Sempre é, respondeu Benício sorrindo. Os dois brindaram sem palavras. Quando você sumiu, eu achei que nunca mais fosse te ver, confessou o filho, encarando o copo. Eu nunca sumi, disse Olavo. Só achei que meu lugar não cabia mais na sua vida de dono de império. Benício deu um suspiro profundo. O império só existe por sua causa, pai. Mas eu me escondi. Troquei o sobrenome, mudei o sotaque, fui moldado para agradar os grandes, e quanto mais crescia, mais me afastava de quem me ensinou o valor de construir algo de verdade. Olavo baixou os olhos pensativo. Você não me deve explicação. Só quero saber uma coisa. Por que me chamou agora? Benício se encostou na mesa, cruzando os braços. Porque eles esqueceram o que é respeito, pai. E só alguém como você vai conseguir abrir os olhos deles. Quem são eles? Gente que acha que é maior do que o chão que pisa. Gente que olha para a graxa nas mãos de um trabalhador como se fosse sujeira, e não sinal de honra. Olavo permaneceu em silêncio. Então, com calma, tirou um envelope do bolso da camisa e o colocou sobre a mesa. Recebi isso há 2 meses. Um relatório da própria montadora. As máquinas estão falhando, o tempo de vida útil caiu, e os fornecedores estão trocando material de primeira por peças baratas. Benício pegou o envelope e folheou os papéis. Seus olhos se estreitaram. Eu não autorizei essas compras. Pois é, alguém autorizou por você. Olavo se levantou e olhou o filho nos olhos. Você me chamou, Benício. Então escuta. Ou você volta a ser o homem que planta firmeza e colhe respeito, ou sua montadora vai desabar como um silo velho no vendaval. Benício assentiu com seriedade. Naquele momento, não era o CEO, era apenas o filho do velho da roça que falava verdades duras com ternura. Está pronto para andar comigo no meio do chão de fábrica? Sempre estive. Na portaria, Carla ainda cochichava com Natália. Essa história de pai do dono não me desce. Ele tem jeito de caipira mesmo, não tem como ser verdade. Mas a verdade estava prestes a cruzar os corredores da montadora como um vendaval. E quando passasse, não deixaria pedra sobre pedra. A notícia se espalhou mais rápido que um incêndio em pasto seco. O velho caipira, que havia sido humilhado na recepção, era, na verdade, o pai do dono da montadora Helix. Mas mesmo com o burburinho crescendo nos corredores, muitos ainda riam, descrentes. Carla, gerente de operações e principal responsável pela linha de montagem, não conseguia aceitar. Isso é teatro, disse, gesticulando com a caneta. Benício não tem pai. Ele sempre disse que veio de criação de abrigo, que construiu tudo sozinho. Isso é um golpe emocional, vocês vão ver. Ao seu redor, coordenadores e assistentes tentavam esconder o incômodo. Ninguém queria estar errado diante do topo da cadeia. Do outro lado do prédio, no andar executivo, Benício e Olavo caminhavam lado a lado. O contraste entre eles era quase poético. Um com terno sob medida e relógio suíço. O outro com botas manchadas de barro e mãos com marcas de inchada. Eu quero começar pela linha C, disse Olavo firme. É onde estão os tratores de exportação, certo? Sim, confirmou Benício. Mas prepare-se, pai. Eles não sabem o que está vindo. Quando os dois passaram pelas portas automáticas da fábrica, os operários pararam de soldar, martelar e soldar. O silêncio cortou o ambiente. Ninguém esperava ver o dono ali, e muito menos acompanhado daquele homem rústico que, para todos os efeitos, parecia deslocado, até abrir a boca. Esse modelo aqui, disse Olavo, apontando para um trator recém-pintado. Tem eixo traseiro de alumínio leve, não tem? O técnico ao lado confirmou com a cabeça. Eixo importado da Malásia. Mais leve, mais barato. Olavo assentiu, depois ajoelhou-se ao lado da estrutura e deu 3 toques na peça com os nós dos dedos. Barato sim, mas não aguenta o solo duro do cerrado por mais de 2 ciclos. Vai quebrar antes da segunda chuva. E quando isso acontecer, não será o engenheiro que estará no campo para consertar. Será o produtor. E ele não vai comprar da Helix nunca mais. O engenheiro abriu a boca para responder, mas parou. A verdade era inegável. Meu, quem é esse? Cochichou um funcionário. Dizem que é o pai do Benício. O pai? Mas o cara parece saído de um curral. Nesse momento, Carla entrou no galpão. Vinha com passos apressados, óculos escuros na cabeça e a autoridade falsa de quem sabe mandar, mas não sabe ouvir. Senhores, o que está acontecendo aqui? Perguntou, já incomodada com a movimentação. Benício olhou para ela. Sério. Carla, esse é Olavo Camargo, meu pai. Ela congelou. A cor sumiu de seu rosto. Por um segundo, sua confiança rachou como vidro sob pressão. Pai? Do senhor? Isso mesmo, confirmou Benício. E a partir de hoje,
Ele vai caminhar comigo por cada setor da Helix, começando pelo seu. Carla sorriu amarelo. Claro, claro, que honra. Mas por dentro, o desespero começava a borbulhar, porque ninguém conhecia os podres da produção como ela, e ninguém tinha mais a perder com a chegada de alguém que enxergava além da maquiagem corporativa. Olavo estendeu a mão com simplicidade. Prazer, moça. Eu não entendo de planilhas, mas sei quando um trator vai deixar um homem na mão, e isso basta pra mim. Carla apertou a mão dele com os dedos frios. Sabia que a tempestade havia chegado, e que o velho, com seu olhar calmo, era o trovão que vinha antes da queda. A mão de Carla ainda estava suando quando soltou a de Olavo. O sorriso falso em seu rosto já começava a tremer. Vamos continuar a visita? Sugeriu Benício, sem paciência para teatrinhos. Carla tentou retomar o controle. Claro, vamos à sala de controle de qualidade. Posso apresentar nossos números mais recentes. Prefiro ver com meus próprios olhos, respondeu Olavo direto. Números convencem investidores. Eu tô aqui para ver a verdade. Ela tentou não demonstrar, mas a frase doía como um dardo. Sabia que o setor de controle de qualidade havia sido reduzido nos últimos meses para otimizar os lucros, menos testes, mais risco, algo que jamais confessaria em voz alta. Enquanto caminhavam pela área de montagem, Olavo observava tudo com atenção. Tocava as peças, examinava os acabamentos, perguntava a operários sobre o tempo de montagem, a origem dos materiais. E, diferente de Benício, os trabalhadores se sentiam à vontade com o velho da terra. O senhor já trabalhou com máquinas antes? Perguntou um técnico curioso, notando o olhar atento de Olavo. Já quebrei umas 30 e consertei outras 32, respondeu com um sorriso discreto. A resposta arrancou risadas leves dos operários, mas causou um torcer de lábios em Carla. Ela sentia a autoridade escorrer pelos dedos, como graxa por um parafuso mal apertado. Este modelo aqui, apontou ela, tentando retomar o controle da conversa, é nosso trator de entrada. Baixo custo, alta demanda. Olavo se aproximou, bateu de leve no chassi e soltou um que fez Carla estremecer. Plástico demais no acabamento lateral. Se pegar um galho de jurema no meio do mato, trinca. Isso é projeto urbano, não rural. É uma demanda do mercado, defendeu Carla. O foco é volume, não resistência extrema. Então estão vendendo ilusão, respondeu Olavo, olhando diretamente para ela. Um trator que não aguenta o campo não serve nem de enfeite. Benício permaneceu em silêncio, deixando o pai conduzir. Sabia que aquele confronto era necessário. Ao fundo, alguns supervisores cochichavam. Você viu como ela mudou o tom? Ela parecia uma estagiária. Esse homem tem presença. É como se ele enxergasse através da tinta dos tratores. É por isso que Benício nunca aparecia na fábrica, esperando o momento certo para mostrar de onde ele veio. Carla, ouvindo os murmúrios, sentiu o cerco apertar. E como todo ego ferido, tentou contra-atacar. Com licença, senhor Olavo, mas acho que o senhor está julgando um sistema complexo com base em impressões pessoais. Há processos, regulamentos, engenharia envolvida e respeito envolvido? Tem, interrompeu Olavo, porque o que eu vejo são homens e mulheres trabalhando dobrado, recebendo pouco e sendo pressionados a entregar tratores que eles mesmos sabem que não duram. Isso é processo ou é omissão? Carla engoliu seco. O senhor está exagerando e vocês estão fingindo, retrucou ele. O silêncio caiu como uma marreta no chão de fábrica. Até os ruídos das máquinas pareciam mais baixos. Pela primeira vez, todos ali viam que o velho sujo era, na verdade, o único que falava limpo. Benício deu um passo à frente. Carla, vamos até a sala de reuniões. Agora. Ela não respondeu. Apenas assentiu, derrotada. Olavo ficou para trás, observando os trabalhadores. Um deles, um rapaz franzino chamado Darlan, se aproximou. O senhor vai ficar por aqui mesmo? Vou. Ainda tem muito para ver. Tomara que o senhor fique de vez. Olavo sorriu. O chão já começava a tremer, e o império da aparência estava por um fio. A sala de reuniões da Helix era uma caixa de vidro elegante no último andar da fábrica. Mesa de mármore preto, cadeiras italianas, painéis digitais nas paredes e uma jarra de água filtrada que ninguém tocava. Era ali que decisões eram tomadas por gente que nunca pisava na terra. Carla entrou primeiro, ainda tentando manter a pose. Benício veio atrás, silencioso, e logo em seguida, Olavo cruzou a porta com o mesmo chapéu surrado na cabeça e um olhar que parecia medir a honestidade das paredes. Muito bem, disse Benício, tomando assento na cabeceira. Está na hora de esclarecer algumas coisas. Carla puxou uma pasta, já tentando assumir o controle. Tenho relatórios de desempenho, gráficos de venda e feedbacks positivos dos nossos principais compradores internacionais. De que adianta tudo isso se o trator quebra no segundo uso? Interrompeu Olavo, cruzando os braços. Eu li os relatórios, Carla. Eles são bonitos. Mas o campo é feio, difícil, duro.
E esses tratores não estão aguentando, ela travou. Benício não a defendeu. Você autorizou a troca do fornecedor de transmissões da série 700? Perguntou ele direto. Carla hesitou. Nós recebemos uma proposta mais competitiva. Reduzimos custos em 18%. Era uma estratégia para ampliar a margem e comprometeram a durabilidade em 40%, rebateu Benício. E você nem me consultou. Foi uma decisão operacional, respondeu ela, elevando o tom. A Helix cresceu por causa da ousadia. Se formos travar em cada decisão por medo, medo não, interrompeu Olavo. Respeito. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Vocês sabem quanto custa um trator desses? Perguntou Olavo. Um produtor rural leva anos para pagar. Quando ele quebra no meio da colheita, o prejuízo não é só mecânico, é emocional, é a comida que não chega, é o leite que azeda, é o sonho que estraga. Carla tentou manter o que restava de dignidade. O senhor está romantizando o campo. Isso aqui é uma indústria, e a indústria se esqueceu de quem carrega o peso, disse ele firme. Benício levantou-se devagar. Carla, a partir de hoje, todas as decisões estratégicas passam por mim, e eu quero você fora da linha de montagem por tempo indeterminado. Você está me suspendendo? Estou. Até eu descobrir o que mais foi feito sem meu conhecimento. Ela arregalou os olhos, tentando protestar. Isso é absurdo, Benício. Eu dediquei 5 anos a essa empresa e destruiu o que ela mais tinha de valor. Confiança. Com licença. Benício abriu a porta da sala. Carla ficou imóvel, respirando pesado. Ela nunca imaginou que seria derrubada por um homem com cheiro de terra nos pés. Quando saiu da sala, cruzou com Olavo no corredor. Você acha que venceu, não é? Disse ela, amarga. Ele apenas respondeu com serenidade. Eu não vim para vencer. Vim para lembrar vocês de onde o trator começa. No suor de quem acredita que ele não pode falhar. E desceu as escadas, enquanto Carla ficava para trás, ouvindo as engrenagens da verdade começarem a girar. Quando Olavo desceu as escadas da sede administrativa, não foi direto para a saída. Em vez disso, voltou à área de montagem, onde os operários ainda trabalhavam sob um silêncio tenso. Um silêncio que carrega a sensação de que algo importante aconteceu, mas ninguém sabe se pode comemorar. Darlan, o jovem técnico que havia falado com ele antes, correu até a linha de produção e avisou. O véio voltou, e não é qualquer um não. É o pai do dono, e botou a gerente para correr. Em segundos, os rumores se espalharam como pólvora. Ele mesmo, o da caminhonete enferrujada? Tá brincando? Aquilo era encenação? Mas Olavo não estava ali para ser herói. Ele queria escutar, queria entender como aquela fábrica havia se afastado tanto do campo de onde surgiu. Sentou-se numa das banquetas da área de manutenção e chamou um dos mecânicos mais antigos, seu Tobias, homem calado, mãos calejadas e olhar desconfiado. Seu Tobias, o senhor trabalha aqui desde quando? Desde que era só um galpão de zinco com 3 bancadas e um sonho mal arrumado, respondeu sem hesitar. E hoje, tá satisfeito com o que vê? Tobias olhou ao redor, viu os computadores, os sensores, os operários apressados tentando alcançar metas irreais. Não, aqui virou uma máquina de pressa. A gente entrega trator, mas não entrega confiança mais. E ninguém ouve a gente. Olavo assentiu com tristeza. Um sentimento que ele conhecia bem. Isso vai mudar, prometeu. Mas vou precisar de gente como o senhor comigo. O senhor é só o pai do dono? Ou o dono também? Olavo sorriu de canto. Eu sou só um homem com faro para mentira e coração no campo. E hoje, parece que isso vale mais do que qualquer cargo. Enquanto isso, no andar superior, Benício convocava uma nova reunião. Só que dessa vez, com gente que realmente fazia a fábrica funcionar. Operários antigos, técnicos, engenheiros de chão. Gente que nunca havia pisado na sala de reuniões. A partir de agora, disse ele, quero ouvir quem entende de graxa, não só quem entende de lucro. Hoje, vocês vão me dizer onde erramos, e eu vou escutar. Era um começo, um novo ciclo. E tudo graças ao velho que ousou andar com botas sujas no templo dos engomadinhos. Lá embaixo, enquanto ajudava a apertar uma mangueira de combustível num protótipo novo, Olavo ouviu a máquina ligar com um ronco limpo. Darlan sorriu. Funcionou, viu? Disse Olavo. Às vezes tudo o que a máquina precisa é de alguém que escute o motor, e ele estava pronto para ouvir todos. Naquela noite, a montadora Helix parecia respirar diferente. Alguns chamavam de novo clima, outros diziam que era só medo de mudanças. Mas quem realmente prestava atenção sabia. Era respeito. Um sentimento raro, difícil de impor, mas impossível de ignorar quando aparece. Benício estava em sua sala sozinho. Com a camisa dobrada até os cotovelos e o paletó pendurado na cadeira, ele lia um dossiê com a expressão carregada. Cada página revelava gastos excessivos, decisões equivocadas e uma rede silenciosa de favorecimentos que vinha corroendo a empresa de dentro para fora. Como deixei isso acontecer? Murmurou para si mesmo. Do lado de fora,
Olavo esperava. Sentado num banco do jardim interno da Helix, observava o chão de concreto com o mesmo olhar com que costumava medir chuvas no solo da fazenda. Um olhar que já viu a terra dar e tirar tudo. Foi quando o segurança Kaique se aproximou. Seu Olavo, posso perguntar uma coisa? Pode sim. É verdade que o senhor ajudou a construir a primeira oficina da Helix? Olavo pensou um pouco, depois respondeu. Com minhas próprias mãos. Eu, o Benício e o Jonas, um amigo dele da adolescência. Só que ninguém lembra do Jonas. Morreu antes da fábrica sair do papel. E por que o senhor sumiu? Por que nunca apareceu aqui antes? Olavo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com uma voz mais baixa, carregada de lembrança. Porque fiz um trato com meu filho, que ele teria o nome limpo, que ninguém o ligaria ao pai falido que perdeu a fazenda na seca de 2002. Foi o preço do sonho dele. E eu paguei com silêncio. Kaique engoliu seco. E agora? Olavo olhou para o céu escuro onde só a lua brilhava. Agora ele me chamou de volta. E quando um filho chama o pai, é porque sabe que tem coisa que nem diploma, nem capital, nem cargo resolve. Na manhã seguinte, Benício convocou uma reunião geral. Quero todos no auditório. Todos mesmo. Da limpeza ao setor jurídico. É hora de falar a verdade para quem move essa empresa. Os boatos voltaram a correr. E ele vai vender? Vai demitir em massa? Vai trazer o velho de volta? Já trouxe. E pelo jeito, vai ser ele quem vai comandar a revolução. No auditório, o último a entrar foi Olavo. Não tinha microfone, nem slides, nem terno. Mas quando subiu no palco, o barulho cessou como mágica. Bom dia, eu sou Olavo Camargo. Alguns de vocês me conhecem como o caipira da caminhonete. Outros já devem ter rido de mim. Olhou ao redor, sem rancor. Apenas com firmeza. Mas hoje estou aqui para dizer que os dias de fingir acabaram. Quem fizer errado vai ter que encarar a verdade. E quem fizer certo vai ter meu respeito. O mesmo respeito que eu exigia dos meus bois quando puxavam arado. Pausou e finalizou. Porque o campo pode ser duro, mas nunca é falso. As palmas vieram tímidas no começo, mas cresceram, até que toda a sala estava de pé. Benício, do fundo da sala, enxugou discretamente uma lágrima, não de fraqueza, mas de alívio, porque agora seu pai estava onde sempre deveria ter estado, na linha de frente da verdade. Na manhã seguinte ao discurso, a Helix parecia um organismo tentando se reorganizar. Alguns departamentos operavam com mais cautela. Outros agiam com nervosismo. Os que sempre estiveram na sombra agora se moviam como se o sol tivesse surgido de repente. E todos sabiam que Olavo Camargo estava no pátio, mas ele não disse mais nenhuma palavra naquele dia. Andou em silêncio, observou. Fez anotações num caderno pequeno de capa dura, com páginas amareladas que já haviam passado por muita poeira. Os olhos de Olavo escaneavam tudo, desde o tempo gasto em cada etapa da linha de montagem até o modo como os supervisores falavam com os operários. Enquanto isso, Carla, afastada, reuniu-se discretamente com outros 2 gerentes. O orgulho ferido a impedia de aceitar o novo rumo. Isso não vai durar, murmurou ela. Ele é só um velho com botas sujas. Pode até ser pai do Benício, mas não entende nada do jogo corporativo. Carla, ele conquistou os operários. Eles respeitam mais ele do que qualquer um da diretoria. Respondeu um dos gerentes, já visivelmente desconfortável com a tensão. E sabe o que acontece quando a base se vira contra o topo? O prédio desaba, completou ela com frieza. Mas o que Carla não sabia é que o plano de Olavo já estava em marcha. Só que não era plano de poder, era plano de justiça. À noite, Olavo sentou-se com Benício no refeitório dos funcionários. Nada de restaurante executivo ou sala reservada. Arroz, feijão, carne de panela e suco de caju. É aqui que se ouve a verdade, disse Olavo. No intervalo, quando o cara põe o capacete de lado e desabafa com quem tá do lado dele. E eu ouvi coisa feia, filho. Eu sei, respondeu Benício sem fugir do olhar. Mas agora temos que agir. E rápido! Olavo abriu seu caderno. Havia ali uma lista. Mock, o pessoal da soldagem tá recebendo peças fora do padrão, mas são pressionados a montar mesmo assim. A manutenção está atrasada porque cortaram peças de reposição. E o setor de testes virou fachada. Benício passou a mão pelos cabelos, angustiado. Isso tudo é culpa da política de redução agressiva de custo. A proposta foi da Carla há mais de 1 ano. Achei ousado. Agora vejo que foi imprudente. Não é só imprudência. É negligência com o campo. Olavo apontou para um trecho da lista. Esse modelo aqui, o série TH12, já quebrou em 5 estados diferentes, todos nas primeiras 100 horas de uso. Isso não chegou até mim, disse Benício, porque só mostram o que querem. Você virou símbolo, não gestor. E símbolo, filho, não comanda, só enfeita. Benício assentiu. Doeu, mas era verdade. Então o que fazemos? Olavo encarou o filho. A gente reconstrói, mas do chão para cima.
começa amanhã, e quem não aguentar vai sair com a consciência suja, porque dessa vez ninguém mais vai fingir que não viu. A reconstrução começaria com um simples gesto, ouvir, depois agir, e na manhã seguinte uma surpresa deixaria todos de queixo caído, inclusive Carla, porque o velho da terra havia convocado uma reunião, não com gerentes, mas com os clientes da Helix. E era ali que a verdade viria à tona de vez. Na manhã de sexta-feira, o estacionamento da Helix ficou lotado de caminhonetes, carros utilitários e veículos com placas de regiões distantes. Homens e mulheres do campo, de botas sujas, chapéus gastos e rostos queimados de sol, desciam um a um com um olhar curioso. Não estavam ali por acaso. Tinham sido pessoalmente convidados por Olavo Camargo para uma reunião inédita na história da montadora. Uma audiência aberta com os clientes da base rural. Enquanto isso, no andar executivo, o burburinho era frenético. "Quem autorizou isso?" vociferou Carla, mesmo afastada oficialmente. "Foi o próprio Benício", respondeu um coordenador tenso. "Mas dizem que a ideia veio do pai dele. Isso é um desastre. Eles vão detonar a marca, ou vão salvar o que ainda pode ser salvo", murmurou alguém ao fundo. No galpão central, cadeiras haviam sido organizadas em círculo, e não em fileiras. Uma mesa simples, com microfones, foi posicionada no centro. E ao lado dela, Olavo, sem terno, sem crachá, mas com uma presença que impunha respeito. Benício se sentou ao lado do pai, de mangas dobradas, sem nenhuma ostentação. Ele sabia, era hora de ouvir, não de justificar. O primeiro a falar foi Dona Nilda, 68 anos. Produtora de leite em Goiás. "Meu trator da Helix quebrou no meio de uma madrugada de chuva. A engrenagem da direção travou. Meu marido teve que empurrar no barro com o tornozelo fraturado. Prometeram assistência em 48 horas. Chegaram com uma semana de atraso. Sabe o que isso significa para quem depende de ordenha diária? O segundo foi seu Romeu, de Mato Grosso. Comprei 3 tratores da série TH12. Um tá parado com problema na transmissão. Os outros 2 estão prestes. Gastei mais de R$200 mil. E quando reclamei, mandaram eu revisar o solo, como se o problema fosse o chão e não a máquina. Cada fala era um tiro no centro da política de lucro acima de tudo. E Carla, observando de longe, tremia por dentro. Mas Olavo não interrompia, não defendia, apenas anotava. E Benício, ao seu lado, ouvia como nunca tinha ouvido antes. Ao final das falas, Olavo se levantou. "Isso tudo são falhas mecânicas? Sim, mas mais do que isso, são falhas de caráter. A Helix esqueceu quem colocou ela de pé, e foi por isso que eu voltei." Ele olhou para Benício. "O que vamos fazer, filho?" Benício pegou o microfone. A voz saiu firme, sem tremer. "Vamos refazer a série TH12. Do zero. Vamos oferecer assistência técnica gratuita para todos os afetados. Vamos rever nossos fornecedores e testar cada lote como se fosse o único. E vamos criar um comitê de clientes da base rural, com cadeira fixa nas decisões da Helix." Os produtores se entreolharam. Aquilo era novo, inesperado, sério. "E a Carla?" gritou alguém do fundo. Benício respondeu sem hesitar. "Já está fora. E qualquer outro que tenha traído o compromisso com a qualidade também estará." Olavo assentiu com a cabeça. Ali estava a resposta que esperava ouvir. Não era sobre se vingar. Era sobre consertar o que foi desmontado pelo ego. Na saída, os produtores apertaram a mão de Olavo como se ele fosse um deles, porque era. E nos corredores da fábrica, as placas começaram a mudar. Aquela que antes dizia "qualidade é meta", foi substituída por uma frase simples: "A confiança começa no campo." E pela primeira vez em muito tempo, todos acreditaram. A repercussão da reunião com os produtores caiu como uma bomba dentro da diretoria da Helix. Enquanto os funcionários do chão de fábrica finalmente sorriam ao comentar as mudanças, nos bastidores, uma pequena elite administrativa começava a se agitar. E Carla não era a única descontente. Numa sala fechada, 3 nomes que até então orbitavam longe do público operário se encontraram. Ricardo Noronha, diretor financeiro, Marta Seles, coordenadora de parcerias internacionais, e Jonas Grimaldi, responsável pelos contratos com fornecedores. "Ele enlouqueceu!" disparou Ricardo. "Uma reformulação completa da série TH12? Assistência gratuita? Vamos afundar em reembolso e nomear um comitê de clientes da base rural. Isso vai transformar a diretoria em palanque de reclamação", completou Marta, irritada. "Isso tudo é culpa daquele velho e do Benício, que resolveu vestir a camisa de Salvador agora que a fábrica tá perdendo o mercado", disse Jonas, cruzando os braços. Carla, ainda abalada, entrou na sala sem ser convidada. "E vocês acham que eles vão parar por aí? O velho é bom com discurso, mas se deixarmos ele desmonta a estrutura inteira da empresa.
E então, não vai sobrar cadeira para ninguém aqui dentro. E o que você sugere? Perguntou Ricardo. Carla olhou para os três com frieza. Que a gente antecipe os movimentos. Tem coisa que aquele velho ainda não viu. Tem contratos, desvios, fornecedores fantasmas. Se ele ou o Benício cavarem fundo o bastante, vão encontrar. E aí, é o fim para todos nós. Houve um silêncio pesado. Então a gente enterra antes que eles cavem, murmurou Jonas. Enquanto isso, do lado de fora da sala escura, Olavo conversava com técnicos da pintura, explicando por que o novo verniz usado nos tratores não resistia à poeira vermelha do sertão. Se vocês quiserem que o trator brilhe para sempre no showroom, beleza, mas ele vai descascar no campo. E aí? O que vale mais? O ego do gerente ou o suor de quem paga? Os funcionários riram, mas com respeito. Estavam pela primeira vez aprendendo com alguém que conhecia o campo não pelo Google, mas pela pele. E naquele mesmo dia, Benício oficializou a criação do comitê de clientes, com direito a uma cadeira rotativa no conselho da empresa. Era algo inédito, revolucionário e profundamente incômodo para quem sempre mandou sem ser cobrado. Mas a próxima jogada dos opositores viria em silêncio, com documentos ocultos, contratos suspeitos e uma tentativa desesperada de desestabilizar a nova era da Helix. Só que eles subestimaram o que significa lidar com alguém como Olavo Camargo, porque o homem que planta confiança colhe verdade, e quando a verdade brota, nem a mentira mais bem paga consegue abafá-la. No fim de tarde, a luz que entrava pelas janelas da Helix já não iluminava mais promessas vazias, e sim o reflexo de uma nova consciência. Mas, nos corredores administrativos, a penumbra era o habitat ideal para o que estava prestes a acontecer. Enquanto Benício participava de uma reunião com os engenheiros para reestruturar o projeto da série TH12, Carla e Jonas se infiltravam nos arquivos físicos da contabilidade antiga. Sim, antigos, porque o que eles queriam não estava nos sistemas digitais, estava no papel, onde a poeira esconde pecados esquecidos. Aqui, disse Jonas, puxando uma caixa da prateleira, coberta por anos de silêncio. Abriram o conteúdo com pressa. Contratos, carimbos, notas fiscais, assinaturas, e ali, entre pastas plastificadas, encontraram o que procuravam. O acordo de exclusividade com a fábrica Tecnoparts Sul, assinado 3 anos antes por Carla e Ricardo. Esse contrato nunca passou pelo Benício, murmurou Jonas. Claro que não. Ele confiava em mim, e eu aproveitei isso, disse Carla, sem qualquer remorso. Mas agora, com esse velho bisbilhotando tudo, se ele descobrir que a Tecnoparts é na verdade de fachada, e que o endereço é um galpão vazio no interior de Santa Catarina, completou ela. Ele derruba a gente em 2 dias. Eles fizeram cópias rápidas e se separaram. O plano era simples: esconder os documentos originais e sumir com qualquer vestígio da assinatura de Carla. Mas o que eles não sabiam era que Alzira, uma senhora que cuidava dos arquivos havia 14 anos, observava tudo pela fresta da porta. Ela não disse nada. Ainda, do outro lado da fábrica, Olavo fazia algo que poucos donos fizeram nos últimos anos. Lavava as mãos na pia do almoxarifado junto com os funcionários. Isso aqui tá limpo demais, brincou. Na minha época, se a mão não saísse com cheiro de óleo, é porque o dia não valeu. Tá falando da mão ou da alma? Disse um dos operadores, arrancando gargalhadas do grupo. Mas Olavo era mais do que simpatia. Enquanto conversava, puxava detalhes. Perguntava sobre turnos dobrados, horas extras não pagas, metas inalcançáveis. E tudo ia direto pro seu caderno, o mesmo que já tirou o gerente do cargo sem levantar a voz. Naquele mesmo dia, Benício foi surpreendido com uma mensagem de Alzira. Senhor, Helix, acho que o senhor e seu pai deveriam ver isso. É sobre contratos antigos. Tem coisa que não tá certa. À noite, os dois estavam sentados à mesa da casa de Olavo, com os documentos abertos, páginas amareladas espalhadas como um mapa de guerra. Pai, essa assinatura da Carla é de 3 anos atrás, e ela nunca me falou nada disso. O endereço dessa empresa é falso. Olha aqui, Tecnoparts Sul recebeu mais de 2 milhões em transferências da Helix e não entregou sequer um parafuso. Benício apertou os punhos. O sangue subiu ao rosto. Eles roubaram da Helix. Olavo, com a calma de quem já viu muito, colocou a mão no ombro do filho. E agora a gente vai mostrar quem é que realmente dirige essa montadora. A partir daquele momento, a Helix não seria mais apenas uma empresa com máquinas. Seria um campo de batalha, onde a verdade teria que arar o solo duro da traição. E Carla logo perceberia que, quando se cava buracos para esconder erros, é fácil acabar enterrada dentro deles. Na manhã seguinte, Olavo e Benício chegaram cedo à Helix, mas não subiram para a presidência. Nem passaram pela recepção principal. Foram direto ao almoxarifado. Lá, encontraram Alzira,
a mulher que salvou a empresa com uma única atitude: não se calar. Dona Alzira, a senhora é mais valiosa que qualquer engenheiro com MBA, disse Olavo, apertando as mãos da arquivista. Ela corou, surpresa. Não estava acostumada a ser vista. Só fiz o que era certo. Fiquei com aquilo entalado. Sabia que uma hora ia explodir, respondeu, emocionada. Vai explodir hoje, disse Benício, abrindo a pasta com os documentos. Eu marquei uma reunião com todos os diretores às 15 horas, mas eles ainda não sabem o que vão ouvir. Enquanto isso, do outro lado da empresa, Carla tramava seu último movimento. Ela havia solicitado reintegração imediata ao cargo, usando o argumento de que sua suspensão não havia sido oficializada por escrito. Achava que poderia usar os bastidores jurídicos da empresa para reverter a situação. O que ela não esperava era que, às 14h45, todos os executivos da Helix recebessem um e-mail com o título Urgente. Reunião extraordinária sobre desvios de verba e contratos suspeitos. Remetente, Benício Camargo Helix, presidente. Assunto: integridade da montadora e ação imediata. No e-mail, anexos com cópias dos contratos, comparativos de preços, extratos e o carimbo da empresa fantasma. O silêncio nos andares de cima se transformou em barulho de impressoras, portas sendo fechadas, sussurros nervosos e passos apressados no carpete. Às 15h em ponto, a sala de reuniões estava lotada. Benício entrou primeiro com o olhar firme. Olavo veio logo atrás, de camisa simples, sem nada além do seu velho caderno nas mãos. Quando Carla chegou, com um salto alto e expressão de superioridade, o ambiente gelou. Que espetáculo é esse agora? Disse ela com arrogância. Benício não respondeu, apenas abriu a pasta e colocou os contratos sobre a mesa central. Reconhece esses documentos? Ela olhou por cima, disfarçando o susto. Manteve o teatro. Contratos antigos, procedimentos operacionais. Nada de irregular, creio. Olavo se aproximou lentamente, colocou o dedo sobre um dos carimbos. Essa empresa aqui, Tecnopart Sul, o galpão onde ela deveria funcionar está abandonado. Eu fui até lá, gravei, tirei fotos, conversei com os vizinhos. Benício completou. E os 2 milhões pagos por essas peças sumiram. Sem entrega, sem retorno, sem auditoria. O jurídico vai encaminhar isso para o Ministério Público ainda hoje. Silêncio. Carla ficou pálida. Tentou se levantar, mas Olavo bloqueou com um simples gesto de mão. Vai a algum lugar? Isso é um golpe! Ela explodiu. Um circo armado por esse velho para me derrubar. Ele nem tem cargo aqui. Benício levantou-se. Ele é meu pai, mas não é por isso que está aqui. Está aqui porque é o único que teve coragem de falar o que muitos aqui esconderam. Ele caminhou até a janela e então virou-se. A voz firme como nunca antes. A Helix nasceu para servir o campo. E quem trai o campo, trai a essência da empresa. Carla, você está formalmente demitida por justa causa. E os demais que estiverem envolvidos, se preparem. A limpeza está só começando. Um a um, os rostos em volta da mesa se apagaram. Os sorrisos falsos sumiram. As máscaras caíram. Olavo fechou seu caderno com calma. E que isso sirva de lição. Porque quando a terra é mal cuidada, ela cobra, e aqui dentro vai ser igual. A Helix não seria mais a mesma. E Carla, pela primeira vez, entendeu que quem subestima o homem com lama nas botas nunca entende quando é ele quem comanda a colheita. Os dias que seguiram a reunião foram como um vendaval calado dentro da Helix. Alguns diretores pediram demissão em silêncio. Outros tentaram apagar rastros, recuar, esconder conexões. Mas já era tarde. Benício foi direto ao ponto. Criou um núcleo interno de integridade, liderado por 3 nomes improváveis. Alzira, a arquivista, seu Tobias, o operário mais antigo da fábrica, e Zara, uma jovem engenheira recém-contratada que, até então, era ignorada nas reuniões técnicas. Gente que ninguém costumava ouvir, disse Olavo. É justamente quem mais tem a dizer. Enquanto isso, o chão de fábrica começava a se reorganizar. Os ruídos voltaram ao normal, mas agora, o barulho era de produção com propósito. E não mais de correria cega. Na sala de testes, Darlan, o jovem técnico, apresentava o novo protótipo do trator TH-13, redesenhado com base nas falas dos próprios clientes. Colocamos reforço no eixo, aumentamos a espessura do aço nas laterais e usamos um verniz resistente à poeira ácida. Tudo testado no campo. Olavo ouviu tudo em silêncio. Depois de um tempo, fez uma pergunta simples. E já testou com barro de verdade? Darlan sorriu. Trouxe um balde da fazenda do meu tio. Risos. Mas risos sinceros. Pela primeira vez, o desenvolvimento tecnológico da Helix estava sujando as mãos. No melhor sentido. Enquanto isso, fora da fábrica, Carla amargava os efeitos de sua queda. Os jornais locais começaram a noticiar a investigação. A ex-gerente de expansão da Helix
virou exemplo de como a ganância destrói mais do que constrói. Empresas que a procuravam antes agora se calavam, e os próprios colegas evitavam contato. Mas Olavo não comemorava a derrota dela. Ao contrário, na varanda da pequena casa onde ficava quando não estava na montadora, comentou com Benício: "A gente não ganha nada com vingança. O que vale é o exemplo. Que sirva para a próxima geração entender que lucro sem raiz apodrece." Benício concordou. "Vamos lançar uma nova campanha com esse conceito. Raiz antes de lucro." "Boa, mas só não transforma isso em slogan vazio, filho. Porque se virar só marketing, eu volto aqui para derrubar a parede de novo. Prometo que não. Aqui, o que não tiver raiz, não cresce mais." No final daquela semana, a Helix promoveu uma nova assembleia com seus trabalhadores. Só que dessa vez, não era uma reunião de diretoria, nem uma apresentação de metas. Era um mutirão de ideias, aberto a qualquer um que tivesse algo para propor. Cerca de 70 sugestões foram ouvidas, algumas técnicas, outras simples, mas todas vindas de quem realmente conhece o pulso da fábrica. No fim do evento, Olavo subiu ao pequeno palco improvisado e disse: "A Helix agora voltou a ter cheiro de graxa boa, aquela que não engana. E enquanto tiver gente aqui que respeita o chão, essa montadora vai continuar de pé." Todos aplaudiram, mas não por protocolo, por verdade. E enquanto o velho descia do palco, Darlan comentou baixinho com Zara: "Esse homem não é só pai do dono. Ele é pai da fábrica inteira." E ninguém duvidou. Apesar do novo clima dentro da Helix, ainda havia um canto escuro onde a mudança não havia chegado. Os contratos de exportação. Durante anos, a diretoria anterior havia mantido acordos com empresas internacionais que não testavam os tratores antes da revenda, visando apenas a margem de lucro. E foi lá que Benício decidiu atacar. "Pai, precisamos revisar esses contratos. Tem muita grama verde escondendo buraco nesse jardim", disse ele, caminhando pelo setor de relações internacionais ao lado de Olavo. Eles foram recebidos por Fernando Kellman, o novo diretor interino da área, um homem discreto e técnico. Fernando já havia alertado, meses atrás, que os modelos enviados para a África Ocidental estavam apresentando alto índice de retorno por falhas estruturais. Mas ninguém o escutou. Agora era diferente. "Senhores, temos um problema. Os contratos com a distribuidora africana Arcatec exigem reposição imediata de unidades defeituosas. E já acumulamos 19 que voltaram com o mesmo defeito: falha no diferencial traseiro." "E ninguém relatou isso antes?" questionou Benício. "Relataram, mas foi abafado pela diretoria antiga. A ordem era: finge que não viu." Olavo fechou o punho por um instante, mas se conteve. "E agora?" Fernando abriu um envelope. Lá dentro, fotos de tratores parados em solos áridos, cobertos de poeira, com agricultores locais olhando para as máquinas com decepção. "O que mais me dói", disse ele, "é ver que as falhas daqui estão ferrando com gente que planta esperança em terra dura. Eles nem têm assistência técnica perto. Cada trator quebrado é um sonho morto." Benício encarou as imagens. Não podia deixar passar. "Prepare uma carta oficial. Vamos enviar novas unidades, dessa vez com as melhorias da TH13 e com garantia estendida, por conta da empresa. E quero você, Fernando, indo lá pessoalmente apresentar os modelos." Fernando arregalou os olhos. "Eu? Sim, quem levanta a mão no meio da bagunça tem que ser o primeiro a mostrar que a arrumação é de verdade." Olavo assentiu, orgulhoso. "E leva isso aqui", disse ele, tirando do bolso uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma miniatura artesanal do primeiro trator da Helix, feita por um artesão local. "Entrega isso ao responsável pelo consórcio lá e diz que é o símbolo de um compromisso renovado. Um trator não é só máquina, é esperança. E promessa tem que ser cumprida." No dia seguinte, a notícia da ação emergencial se espalhou. Alguns acionistas rangeram os dentes falando em prejuízo de curto prazo, mas Benício respondeu com firmeza numa reunião geral: "Prejuízo é perder a confiança. Lucro, a gente reconquista. Nome limpo só se constrói com atitude." Do outro lado do mundo, em solo seco e esquecido, agricultores da região de Tamale, em Gana, recebiam a visita inesperada de um brasileiro com um trator reformulado, garantia estendida e uma miniatura de madeira feita à mão. Fernando entregou o presente com as palavras de Olavo na ponta da língua. E do outro lado da tela, em uma ligação ao vivo, Olavo apareceu no telão improvisado com seu chapéu de palha. "De um velho do campo aqui para um guerreiro do campo aí. Se esse trator quebrar, pode me ligar direto. Mas vou fazer de tudo para que ele não quebre nunca." A sala aplaudiu. Alguns agricultores bateram no peito. Outros sorriram. E ali, a Helix deixou de ser só uma montadora. Virou promessa cumprida em outro continente. Aos poucos, as feridas da empresa iam cicatrizando. Mas ainda restava uma última, escondida não nos contratos, nem nas máquinas,
mas na história pessoal de Olavo, e ela estava prestes a vir à tona. Naquela noite, depois de um dia exaustivo, Olavo não voltou para casa com Benício. Preferiu ir sozinho até um lugar onde ninguém da Helix jamais o viu, a antiga fazenda dos Camargo, agora abandonada, tomada pelo mato alto e pelas lembranças. Estacionou a caminhonete em silêncio. Desceu com passos lentos, como quem caminha sobre feridas que nunca fecharam. O portão caído, o tronco onde pendurava as ferramentas, a varanda onde Benício fazia os deveres de casa iluminado por lamparina, tudo estava lá. Só não havia mais vida. Ele caminhou até o fundo da casa, passou pela mangueira centenária e chegou a um ponto específico, marcado por uma pedra torta. Ajoelhou-se ali e com as mãos firmes começou a cavar. Eu sabia que um dia ia voltar, murmurou. Minutos depois, puxou uma caixa de metal enferrujada. Dentro, um maço de cartas, uma foto antiga de Benício com a mãe ainda viva e um caderno velho com capa vermelha. Abriu uma das cartas. A caligrafia da esposa falecida dizia: "Se algum dia você voltar, Olavo, espero que seja porque você venceu. Porque o mundo precisa de homens como você, que dizem a verdade mesmo quando ela dói." Os olhos dele se encheram, não de dor, mas de saudade e de propósito. Voltou para casa com a caixa ao lado. Benício já o esperava na cozinha, tomando café coado. "Onde você foi?" "Buscar o que faltava", respondeu, colocando a caixa sobre a mesa. Benício pegou a foto e ficou em silêncio por um momento. "Você acha que, se ela estivesse viva, teria orgulho disso tudo?" Olavo sorriu com tristeza. "Não só teria, ela já tinha, antes de todo mundo. Foi ela quem me fez prometer que o teu nome ia subir, mesmo que o meu ficasse enterrado." Benício assentiu com os olhos marejados. "Agora entendo por que você nunca quis aparecer. O nome Camargo carrega lama, filho, mas também carrega semente, e quem planta de cabeça erguida, colhe com paz." Naquela madrugada, os dois trabalharam lado a lado até o sol nascer. Revisaram processos, releram contratos, escreveram cartas de retratação a antigos parceiros. Tudo à mão, tudo com cuidado. No dia seguinte, Benício fez um anúncio inesperado. "A partir de hoje, a Helix passa a se chamar Camargo Helix Tratores. É hora de devolver o nome a quem nunca deveria ter perdido." A fábrica parou. O nome que foi escondido por medo agora seria estampado em todos os modelos novos. Não como marca de orgulho, mas como símbolo de justiça. E quem leu Camargo no primeiro novo trator da linha TH13 não viu só um nome, viu uma história restaurada. O dia em que o primeiro trator da nova fase foi ligado, ficou marcado na história da Helix. Agora, Camargo Helix Tratores. Trabalhadores antigos, novos técnicos, engenheiros, operários e até ex-clientes que haviam deixado a marca retornaram ao pátio da fábrica, curiosos para ver o resultado da mudança que tanto se falava. Mas não havia banda, nem festa, só silêncio respeitoso e atenção total para o momento. No centro do pátio, repousava o TH13 Olavo, batizado em homenagem ao homem que reacendeu as raízes da empresa. O trator era robusto, com detalhes reforçados, motor confiável, eixo de torque elevado, pintura resistente e um detalhe discreto na lateral. A assinatura gravada de Camargo. "É só uma máquina", disse Darlan, o técnico, observando de longe. "É uma máquina com alma", respondeu Olavo, encostando ao lado dele. Benício subiu em uma pequena plataforma ao lado do trator, sem microfone, apenas com a voz e o peso da verdade. "Durante muito tempo escondi o nome do homem que me ensinou tudo sobre confiança, porque eu achei que o mundo dos negócios não respeitaria alguém com as mãos calejadas. Eu estava errado." Olhou para o pai e completou: "Hoje o nome dele volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido." O trator foi ligado. O motor respondeu com um ronco firme, limpo, constante. Não havia trepidação, não havia fumaça, só a vibração de um som que ecoava como resposta a meses de tensão, dúvida e reconstrução. Todos aplaudiram, não como plateia, mas como parte daquele motor. Na multidão, Zara, a engenheira recém-promovida, sussurrou para Alzira: "Isso é mais que engenharia, isso é cura." No final da apresentação, Benício caminhou até o pai, que continuava observando a máquina com olhos apertados, como quem avalia um cavalo de confiança. "E aí, pai? Passou no teste? Ainda falta sujar de barro, mas se for igual ao que construímos aqui dentro, vai atravessar qualquer terreno." No mesmo dia, o vídeo da cerimônia foi postado nas redes da empresa. Em 24 horas, viralizou. Agricultores do Brasil inteiro repostaram com comentários como: "Esse trator tem raiz. Comprei Helix, agora vou comprar Camargo. Lá na roça a gente sabe, quem não honra o nome, perde a lavoura." Do outro lado do estado,
Carla assistia à transmissão sozinha. Não havia mais fãs, nem colegas, nem aliados. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era paz, era castigo. Ela desligou o celular e murmurou: "Nunca achei que o velho fosse deixar marca." Mas o que ela não entendia é que quem trabalha com verdade não precisa de marketing, precisa de tempo. E agora, o tempo estava plantando o sobrenome Camargo em cada canto do país. Com o sucesso do TH13, Olavo, a Camargo Helix passou a receber atenção que antes só era sonhada. Mas, diferente do que Benício esperava, não era só do mercado agrícola. A imprensa nacional começou a se interessar pela história por trás do trator. Na semana seguinte, a fábrica recebeu ligações de revistas de negócios, jornais de economia, canais de televisão e até documentaristas internacionais. Querem gravar uma reportagem sobre o renascimento da empresa brasileira pelas mãos do pai do dono, explicou Zara, animada, segurando o telefone. Benício hesitou. E o que meu pai acha disso? Olavo estava do outro lado do galpão, ensinando um grupo de novos aprendizes a calibrar corretamente uma engrenagem do motor. Quando ouviu sobre a reportagem, coçou o queixo e respondeu com um tom firme: "Se vierem mostrar o trator, tudo bem. Se vierem me transformar em capa de revista, podem dar meia volta." "Mas pai", tentou argumentar Benício, "não quero virar estátua enquanto ainda tô respirando, filho. O foco é o campo. É quem vai usar essa máquina. Se esquecerem disso, a fábrica volta a apodrecer, mesmo com nome bonito." Mas era tarde. A história tinha pegado fogo. No fim de semana, a matéria de capa da revista Agro Global estampava uma foto de Olavo caminhando ao lado de um trator, com o título "O velho da terra que salvou a indústria." O impacto foi imediato. Pedidos aumentaram, investidores voltaram, parcerias foram reativadas, mas também começaram a aparecer os primeiros aproveitadores de ocasião. No dia seguinte, chegou à recepção um homem engravatado, ostentando um relógio dourado e uma pasta de couro. "Quero falar com o senhor Olavo Camargo. Tenho uma proposta milionária para uma parceria internacional de expansão da marca." Zara avisou pelo rádio. Benício foi até o pai, que estava almoçando no refeitório, cercado por funcionários. "Pai, um representante da Grain Machinery Group quer te conhecer. Diz que tem uma proposta milionária." Olavo limpou as mãos com um pano, terminou de mastigar e respondeu com um meio sorriso: "Diz pra ele que se quiser conversar, tem que almoçar aqui comigo, no prato de lata. Se não souber usar colher de pedreiro como talher, não serve pra fazer negócio comigo." O homem recusou e foi embora, indignado. "Um velho rude recusando milhões", gritou na saída. Mas os funcionários aplaudiram. Aplaudiram porque perceberam que Olavo não era só discurso, era postura. E isso ninguém forjava. Nos dias seguintes, Benício tomou uma decisão. "Vamos criar um conselho ético permanente na empresa. Toda proposta externa passa por uma análise do conselho, e o presidente desse conselho vai ser você", disse Olavo antes que o filho terminasse. "Não, vai ser a Alzira", respondeu Benício sorrindo. E assim, a arquivista discreta virou a guardiã oficial dos valores da Camargo Helix. Mas nem tudo era celebração. Uma carta anônima chegou à sede da empresa, endereçada à presidência. "Vocês acham que enterraram o passado, mas esqueceram uma raiz podre que ainda está viva, e ela vai aflorar." Era o começo de uma nova ameaça. Não contra os tratores, mas contra a própria história da família. E desta vez, viria de onde menos se esperava. A carta anônima ficou sobre a mesa de Benício por 2 dias. Ele a leu e releu, mas não comentou com ninguém além de Olavo. "Pai, o senhor conhece essa letra?" Olavo pegou a folha, observou a caligrafia firme, quase agressiva. Franziu a testa. "Não, mas tem o peso de quem sabe demais e quer cobrar algo. O senhor acha que é chantagem?" "Não. Isso aqui é pessoal. Tem veneno na raiz." Benício guardou a carta em uma pasta trancada, e durante os dias seguintes, a vida na Camargo Helix seguiu o ritmo de sua recuperação. O TH13 já estava em produção plena, e um novo projeto, o TH14 com tecnologia híbrida, começava a ser desenhado por Zara e Darlan, com o apoio direto da equipe de chão. Mas no sábado, às 8h da manhã, uma figura inesperada apareceu na portaria da fábrica. Um homem alto, magro, com olhos escuros e uma cicatriz fina no queixo. Usava uma camisa social amarrotada e segurava um envelope nas mãos. "Quero falar com Olavo Camargo. Digam a ele que Aaron Vargas está aqui." O nome não era conhecido por ninguém na recepção, mas quando o recado chegou aos ouvidos de Olavo, ele congelou. "Pai, quem é Aaron Vargas?" Olavo não respondeu de imediato. Caminhou até a janela do segundo andar,
olhou para o pátio e murmurou: "É meu irmão." O silêncio caiu como uma tempestade de pedra. "Seu irmão? Mas o senhor nunca falou dele, porque ele foi enterrado junto com o nosso passado, e agora, pelo jeito, resolveu desenterrar." Benício desceu com Olavo até a recepção. Aaron os esperava com um sorriso seco, um olhar direto e sem rodeios. "Faz tempo, Olavo." "E podia ter sido mais," respondeu o velho sem se mover. "Vim buscar o que é meu. Você não tem nada aqui." "Não ainda, mas vai ter. Porque a Helix, ou melhor, Camargo Helix, tem um nome que é metade meu." Benício sentiu o estômago gelar. "Espera, isso é sério? Mais do que vocês imaginam," disse Aaron, entregando um envelope. "Aqui dentro está uma escritura antiga. A fazenda de onde tudo começou foi registrada no nome de 3 pessoas: seu Olavo, sua esposa e eu." "Você vendeu sua parte há 20 anos, rebateu Olavo. "Não oficialmente. E agora, com a empresa usando o nome da família, eu tenho direito a parte disso tudo. Ou vocês me reconhecem como sócio, ou vão para a justiça." Olavo apertou os olhos, mas sua voz continuou calma. "Você sumiu quando a terra precisava de cuidado. E agora volta querendo colher o que não regou. Negócios são negócios, irmão," disse Aaron saindo. Benício ficou parado, tentando assimilar. "Pai, ele pode fazer isso? Pode tentar. E se ele tiver razão?" Olavo olhou o filho nos olhos. "Então vamos fazer o que sempre fizemos. Olhar para a terra, ver se ela aceita, porque papel aceita tudo, Benício. Mas a terra só dá fruto para quem honra ela. E agora, a batalha deixava de ser contra a má gestão ou contra fornecedores. Era uma batalha familiar, de sangue, de silêncio. E dessa vez, o nome Camargo podia tanto erguer um império quanto ameaçar rachá-lo ao meio. O escritório jurídico da Camargo Helix virou um campo de guerra silencioso. Advogados revisavam documentos antigos, cartórios do interior eram acionados, e registros esquecidos começavam a surgir do chão como pedras em lavoura mal arada. A escritura apresentada por Aaron era real, mas também incompleta. "Ele tem o nome registrado na fazenda, sim," disse a advogada-chefe Luciana. "Mas vendeu verbalmente sua parte, só que nunca oficializou a transação. E agora quer usar isso como brecha." Benício esfregou o rosto, exausto. "E o que isso significa juridicamente? Que ele pode entrar com ação de reconhecimento de sócio fundador, e com a repercussão que a empresa ganhou, isso vira munição para ele exigir participação na Camargo Helix." Olavo, sentado à frente da mesa, permanecia em silêncio, até que, sem levantar a voz, disse: "E se for para não manchar esse nome, eu dou minha parte." Benício arregalou os olhos. "Pai, o senhor tá brincando?" "Não. Já perdi essa terra uma vez. Não vou perder a dignidade de novo. Se for para proteger a história que a gente construiu, ele que leve a parte dele. Mas vai ter que vir buscar com a cara limpa na frente de quem trabalha aqui." Luciana hesitou. "O senhor tem certeza?" "Tenho, mas antes quero falar com ele. Só eu e ele. No lugar onde tudo começou." Benício tentou argumentar, mas sabia que não adiantava. Na tarde do dia seguinte, Olavo encontrou Aaron no que restava da antiga casa da família, agora coberta por mato e silêncio. O reencontro foi frio, mas carregado de verdades que nunca foram ditas. "Você nunca entendeu a terra, Aaron. Viu ela como fardo. Eu vi como promessa. E mesmo assim perdeu tudo." "Sim, mas recuperei com o que você nunca teve. Paciência." Aaron deu um passo à frente. "Eu só quero o que é meu. Então vou te dar. Mas antes vai precisar fazer uma coisa." "O quê?" Olavo estendeu a mão, suja de barro. "Me ajuda a se enterrar essa pedra." "Aquela," apontou, "do fundo do galpão. É do tempo da cerca. Tá no lugar errado. Vai quebrar o eixo do próximo trator se ninguém tirar ela dali." Aaron hesitou. Depois, respirou fundo e pegou a enxada que Olavo lhe entregou. Durante 2 horas, os dois trabalharam juntos, silenciosos, como se voltassem no tempo, quando ainda eram meninos ajudando o pai. Quando terminaram, Olavo olhou o irmão nos olhos. "Agora sim, você tem o direito de dizer que participou da reconstrução." Aaron deixou a ferramenta no chão, cansado. "Você não mudou, né? Só endureci onde precisava. Mas ainda sei o que importa." No fim da semana, Benício recebeu uma nova carta. Vinha assinada à mão por Aaron. "Abro mão de qualquer participação jurídica. Reconheço que o legado não se constrói com papel, mas com presença. Meu nome não estará nos documentos, mas pela primeira vez estará em paz." Benício mostrou a carta ao pai. Olavo não disse nada. Apenas se levantou, foi até a varanda da fábrica e encarou o horizonte. A terra perdoa, mas exige sacrifício. E assim, mais uma raiz foi resolvida. Não por tribunais, nem por processos, mas pela força das mãos calejadas e pela sabedoria de quem sabe que legado não se briga, se cultiva. Com a paz selada entre Olavo e Aaron, a Camargo Helix entrou em sua fase mais próspera desde a fundação. A nova linha TH13,
Olavo alcançou números históricos de vendas. A imagem da empresa se consolidava como símbolo de confiança e raízes sólidas no campo. Mas, junto com o sucesso, vieram os holofotes. A sede da empresa passou a receber comitivas de prefeitos, secretários estaduais de agricultura e até representantes do Ministério da Indústria. A imprensa nacional agora tratava Olavo como símbolo de uma nova era, o Brasil que resgata o valor da honestidade produtiva. Mas Olavo não parecia confortável. Durante uma visita de empresários estrangeiros, onde Benício conduzia uma apresentação com telas digitais e gráficos animados, Olavo se afastou discretamente. Foi até o pátio. Sentou-se num toco de madeira ao lado de Darlan e Zara, que ajustavam protótipos. Vocês dois sabem o que é um trator de verdade? Perguntou, olhando para o horizonte. O que aguenta barro, sol e promessa, respondeu Darlan com orgulho. Errado, disse Olavo. Trator de verdade é aquele que, mesmo com tudo isso, nunca esquece para onde tá indo. Zara olhou confusa. O senhor tá preocupado com a empresa? Tô, porque o sucesso grita. E quando grita, tapa o ouvido da humildade. No fim da tarde, Olavo chamou Benício para uma conversa particular no velho galpão de testes, agora transformado em memorial da Helix. Filho, tá na hora de você seguir sem mim. Benício arregalou os olhos. Como assim? Eu vim aqui para consertar o que estavam quebrando. Já consertei. Agora, se eu ficar demais, a empresa vira um altar. E isso nunca foi minha intenção. Pai, o senhor é a alma disso aqui. O nome é seu. Nome é só tinta. Alma é trabalho. E eu já plantei o que precisava. Benício lutava para conter a emoção. Então o senhor vai se aposentar? Não, vou voltar para a terra. Mas vou continuar por perto, só não mais aqui dentro. No dia seguinte, Olavo escreveu uma carta à mão. Pediu que fosse lida por ele mesmo, no pátio da fábrica, diante de todos os funcionários, operários, engenheiros e diretores. Ali, com o sol alto e as botas firmes, ele leu: Eu não sou empresário, sou lavrador, e lavrador sabe a hora de sair do campo. Não quando o sol se põe, mas quando o solo já foi arado. A Camargo Helix agora é de vocês, de quem acredita, de quem levanta cedo, de quem conserta, testa, projeta, dirige e confia. Eu volto para minha terra. Mas se algum dia essa fábrica esquecer o campo, então eu volto com a enxada e recomeço tudo de novo. Aplausos se espalharam, mas desta vez sem euforia. Era aplauso de respeito, de silêncio firme, de quem sabe que a semente deixada ali não morre. Na saída, Zara entregou a Olavo um envelope, um presente da equipe. Dentro, um crachá, com uma única palavra no cargo: fundador. Olavo sorriu. Agora sim, esse eu uso com orgulho. E enquanto o velho caminhava até sua caminhonete, uma nova era nascia, não de luxo, mas de consciência, porque a maior força daquela montadora nunca foi o motor, foi a verdade. Com a saída oficial de Olavo, a liderança total ficou nas mãos de Benício Camargo, agora plenamente reconhecido não só como presidente, mas como herdeiro legítimo de um nome que voltara a valer mais que qualquer marca. A nova sede da empresa foi reinaugurada com uma placa simples: Camargo Helix Tratores, fundada com coragem, sustentada com verdade. Internamente, os processos funcionavam com precisão. O setor técnico, liderado por Zara, agora também cuidava da inclusão de tecnologias limpas, com Darlan encabeçando os testes de um protótipo movido a biodiesel. Tudo parecia caminhar bem, até que surgiu um convite inesperado do governo federal. A Camargo Helix havia sido indicada para participar de um programa de incentivo internacional com verba bilionária para desenvolvimento de maquinário de exportação. Isso pode nos projetar para o mundo inteiro, Benício, disse Marta Seles, uma executiva de relações institucionais que havia sido recontratada recentemente. Ou pode nos envenenar se aceitarmos sem critério, respondeu ele, lembrando das falhas antigas. O dilema era sério. O investimento oferecido viria com exigências pesadas: participação de consórcios políticos, alteração nos conselhos e pressão para terceirizar parte da produção em países com mão de obra mais barata. Zara foi direta: se aceitarmos, perdemos o controle de qualidade e vamos repetir o erro de antes. Darlan também opinou: a gente criou um trator que sobrevive ao sertão. Não é para virar propaganda de feira internacional. Benício sabia que precisava de uma resposta à altura, então tomou a única decisão possível. Viajou até o interior, sem avisar ninguém, para visitar o pai. Encontrou Olavo debaixo de uma mangueira, descalço, com um rádio velho tocando música caipira e um caderno de anotações ao lado. Já esperava que você viesse, disse sem olhar. E eu vim com dúvida, respondeu Benício sentando ao lado. Contou tudo: o convite, a verba, as exigências,
as promessas e as armadilhas. Olavo ouviu em silêncio. Depois respondeu: Sabe qual foi o pior erro que cometi na vida? Qual? Querer ser grande demais. Porque quanto mais alto você sobe, mais longe você fica do cheiro da terra. E sem cheiro de terra, o homem se perde. Benício olhou para o céu, pensativo. Então recuso? Não. Você analisa. Mas lembra, todo dinheiro fácil cobra juros em silêncio. E todo trator feito com pressa quebra no meio da lavoura. No dia seguinte, Benício voltou à fábrica. Reuniu a diretoria e anunciou: a Camargo Helix não vai aceitar financiamento que imponha terceirização externa. Se for para crescer, vai ser com a gente dentro, com as mãos sujas, com cada peça testada no barro. Marta protestou, tentou argumentar que a oportunidade era única. Mas foi Zara quem respondeu com firmeza: o nome Camargo não é vendido, ele é sustentado. O conselho aprovou, e em vez de assinar o contrato com o governo, Benício publicou uma carta aberta à sociedade, explicando o motivo da recusa. O texto viralizou. Nosso maior investimento não está nos números, está nas mãos de quem acorda cedo para fazer o Brasil andar. Na fazenda, Olavo leu a carta impresso no jornal local. Dobrou com cuidado, guardou no bolso e murmurou: agora sim, ele aprendeu a guiar sozinho. A Camargo Helix havia recusado um império fácil, mas preservado o que nenhuma verba pública podia comprar: coerência. E no fim das contas, isso era o que mantinha o trator de pé. Na manhã de uma segunda-feira tranquila, enquanto os setores da Camargo Helix retomavam suas rotinas com precisão, um carro preto com vidros escurecidos parou em frente à portaria principal. Não havia identificação, nem agendamento prévio. Apenas um motorista nervoso e um passageiro de aparência conhecida, Ricardo Noronha, o antigo diretor financeiro afastado por Olavo meses atrás. O segurança hesitou, mas antes que fizesse qualquer pergunta, Benício apareceu pessoalmente na portaria. Pode deixar, Pedro. Eu atendo. Ricardo saiu do carro com a mesma postura elegante de sempre, mas com uma expressão abatida. Os olhos fundos e as olheiras revelavam noites mal dormidas. Vim conversar. Comigo? Com a verdade. Benício não respondeu. Apenas fez um gesto para que o seguisse até o galpão antigo, onde Olavo havia criado o primeiro protótipo da série TH. O lugar agora era usado como sala de reflexões e pequenas reuniões, sem câmeras, sem jornalistas, sem plateia. Lá dentro, Ricardo tirou um envelope do bolso do paletó. Aqui estão todos os comprovantes das transferências que fiz para cobrir os desvios da Carla. Eu sabia. Não fui inocente. Só fui covarde. Por que está me entregando isso agora? Porque desde que Olavo apareceu, eu não durmo mais tranquilo. E porque vi minha filha de 11 anos desenhar um trator com o nome Camargo e dizer que queria trabalhar aqui. Eu percebi que não posso deixar ela crescer achando que o pai ajudou a sujar esse nome. Benício pegou o envelope, leu as primeiras páginas. Tudo fazia sentido. Era a prova final que faltava para encerrar, de vez, o ciclo das trapaças antigas. O que querem em troca? Nada. Só quero que saibam que eu também me arrependi. Benício ficou em silêncio por um momento. O senhor tem sorte. Sorte? De ter encontrado sua consciência antes que ela fosse enterrada. Ricardo assentiu. Posso fazer uma última coisa pela empresa? Pode. Quero dar uma palestra, mas só para os estagiários e aprendizes. Quero contar o que não fazer. Não como empresário, mas como pai. Benício olhou fundo nos olhos dele. Vai ser bem-vindo. Mas lembre-se, aqui, até o erro tem que vir com botas sujas e cabeça baixa. Na semana seguinte, a palestra aconteceu. Simples, sem aplausos em excesso. Ricardo falou por 40 minutos. Ao final, entregou a cada aluno um papel com uma frase: se você não consegue encarar o espelho depois do lucro, então você nunca foi rico de verdade. Na plateia, Darlan cochichou para Zara: esse aí não voltou pro comando, mas voltou para a humanidade. Zara respondeu baixinho: aqui, até quem erra aprende a consertar o trator, antes que ele quebre de vez. E no fim da palestra, Ricardo saiu sozinho, mas com o rosto um pouco mais leve. Na Camargo Helix, o passado não era apagado, era enfrentado e transformado em manual, porque, como dizia Olavo, quem não aprende com o próprio erro vai ouvir o motor gritar no meio da lavoura. A história da Camargo Helix, antes confinada aos campos e galpões industriais, agora começava a se espalhar pelas grandes cidades. Não era mais apenas uma fábrica de tratores, virou símbolo de uma filosofia de vida. Em São Paulo, uma escola técnica renomada, o Instituto Paulo Feiretti de Engenharia e Produção, decidiu criar um novo módulo curricular. O nome do projeto era ousado: Ética aplicada à engenharia rural. O caso Camargo Helix. Eles querem que a gente vá lá falar com os alunos, informou Zara, segurando um e-mail impresso com entusiasmo nos olhos. Me pediram, você e o Benício. Darlan riu, surpreso. Eu? Nunca nem pisei em uma faculdade dessas. Vou fazer o que lá? Mostrar que saber consertar um eixo de verdade
Vale mais do que saber escrever sobre ele num PowerPoint. A visita foi marcada para a quinta-feira. Benício, Zara e Darlan viajaram juntos. Levaram amostras de peças, plantas dos projetos e vídeos de testes reais dos tratores. Ao chegarem, foram recebidos como celebridades discretas. O auditório estava lotado. Jovens de diversos estados queriam ouvir como uma empresa do interior do Brasil havia conquistado respeito sem se render às pressões do capital externo. Zara foi a primeira a falar. O maior erro da engenharia moderna é esquecer quem vai usar a máquina. Lá dentro, a gente escuta desde o operador até a dona da cantina, porque todo mundo vê o trator de um ângulo diferente. Depois, Darlan pegou o microfone. A princípio tímido, mas logo ganhou força. Eu entrei na Helix como auxiliar. Achava que nunca ia sair da graxa. Mas lá dentro, aprendi que o que te suja a mão, te limpa por dentro. Benício fechou a palestra com uma pergunta. Quem aqui já viu um trator quebrado no meio de uma lavoura? Metade da sala levantou a mão. Então vocês sabem que, às vezes, a diferença entre um trator confiável e um trator perigoso é a pressa de quem o construiu. A plateia silenciou, mas os olhos diziam tudo. No final, uma estudante se aproximou de Zara. Seu nome era Júlia Marques, 22 anos, última da turma a conseguir bolsa. Você acha que tem lugar pra gente lá? Gente que veio de escola pública, que não fala bonito, mas que entende de esforço? Zara sorriu. A Helix é feita de gente que fala com a mão, não com o inglês. Me manda seu currículo. Você já está meio caminho andado. No retorno para casa, na estrada de asfalto rodeada de canaviais, Darlan disse, olhando pela janela. Sabe o que eu senti lá? O quê? Perguntou Benício. Que a gente não tá construindo só trator. A gente tá construindo ponte. Entre a cidade e o campo, entre o velho e o novo, entre o saber técnico e o saber vivido. Benício apenas assentiu. É isso, Darlan. E ponte bem feita. Não cai com o tempo. Ela sustenta futuro. Na semana seguinte, Júlia Marques chegaria a Camargo Helix como estagiária. E sua chegada mudaria mais do que os quadros da engenharia. Mudaria a alma da fábrica. Mas isso é o que viria na próxima parte. Na segunda-feira, às 7h20 da manhã, Júlia Marques passou pela portaria da Camargo Helix com os olhos arregalados, o coração acelerado e o cabelo preso às pressas. Carregava uma mochila gasta, cheia de cadernos e coragem. Zara a recebeu pessoalmente. Levava no bolso um broche pequeno da empresa, símbolo da confiança concedida. Bem-vinda, Júlia. Aqui ninguém começa pequena. Aqui todo mundo começa por dentro. A jovem sorriu, segurando a emoção. Ela nunca imaginou que depois de anos estudando com apostila emprestada e internet de madrugada, estaria ali, na fábrica onde a ética virou estrutura. Durante as primeiras semanas, Júlia observou mais do que falou. Acompanhava os testes ao lado de Darlan, tomava nota dos ajustes, fazia perguntas que poucos estagiários ousavam fazer. Era rápida, mas calma. Técnica, mas humilde. Até que, durante uma reunião de revisão do novo projeto TH14, ela levantou a mão. Todos se calaram. Ela hesitou, depois disse: a base do novo eixo pode ser otimizada se inverterem o ângulo da solda. Evita microfissura quando o trator atravessa solo rachado, como o da Caatinga. Silêncio. Zara levantou os olhos. Darlan ficou boquiaberto. Como você sabe disso? Perguntou. Eu vi isso na fazenda do meu avô. O trator dele trincava toda vez que chovia depois de uma seca forte. A solda se abria por dentro. Eu desenhei uma solução na época. Só não sabia que um dia ia poder testar. Benício foi chamado. Pediram que ela explicasse novamente. Júlia desenhou num quadro branco, fez a simulação num software rudimentar que ela mesma criou e em menos de 1 hora a solução foi validada. Darlan balançou a cabeça rindo. Olavo ia adorar essa menina. E adorou mesmo. Quando soube, na semana seguinte, contrata. Mas não como estagiária, disse o velho, em ligação direta. Contrata como sementinha oficial da nova era. Júlia passou a integrar o núcleo de engenharia principal. Mas o que mais surpreendeu a todos foi o que ela fez com o salário do primeiro mês. Comprou um trator velho quebrado para consertar com o avô, na roça. Quero devolver a ele o que ele me deu. Visão. Mesmo que a máquina não funcione, a memória vai estar inteira. A história correu os corredores da fábrica, invadiu os grupos internos, os jornais regionais e logo chegou à internet. No perfil oficial da Camargo Helix, uma foto foi postada. Júlia sorrindo de macacão sujo de graxa ao lado do avô, com o trator antigo atrás. Legenda. Aqui, até o futuro vem com cheiro de terra. Camargo Helix, trator com raiz. Engenharia rural. Orgulho do campo. Do interior para o mundo. Nova geração. Honra não tem preço. Certa tarde, enquanto organizava o acervo do setor de engenharia, Zara encontrou uma caixa antiga no fundo de um armário de metal. Dentro,
papéis amarelados, esboços à mão e um caderno de capa de couro desgastado. Na primeira página, uma assinatura simples, Olavo Camargo, ideias que ainda não nasceram. Zara sentiu um calafrio. Aquilo era mais que um caderno. Era a mente de Olavo no papel. Continha esboços de projetos nunca implementados, conceitos de sustentabilidade, rascunhos de peças feitas com reaproveitamento de material rural, anotações filosóficas e até reflexões sobre liderança. Ela correu até Benício com os olhos brilhando. Isso precisa ser lido, precisa ser usado. É como se ele tivesse deixado o futuro preparado, só esperando a gente crescer o suficiente para entender. Benício folheou algumas páginas. Em uma delas, Olavo havia escrito: "Quando o campo ensina, a cidade cala. Quando o homem ouve, a máquina responde, mas quando o lucro grita mais alto que o suor, então é hora de parar a produção." Esse caderno é um manifesto, disse Benício tocando a capa com respeito. Júlia foi convidada a ler tudo e sugerir uma aplicação prática para um dos projetos esboçados ali. Ela escolheu um conceito ousado que Olavo havia nomeado como trator vivo, um modelo de máquina que se auto-regenera em pequenas falhas mecânicas, usando sensores e peças móveis adaptáveis. Isso é muito avançado. Parece ficção, comentou Darlan. Mas se está aqui, é porque ele acreditava, respondeu Júlia. Eles se trancaram no laboratório de testes durante dias. Criaram protótipos, testaram com miniaturas, fizeram simulações em barro, calor e terrenos desnivelados. E o protótipo funcionou. O sistema identificava o desgaste em tempo real e reequilibrava o esforço mecânico, evitando quebras. Benício convocou uma reunião extraordinária com todos os setores. O novo projeto se chamará OLX-1, o trator vivo, um tributo ao que meu pai sonhou antes de qualquer engenheiro do mundo pensar nisso. E na porta do laboratório, onde o protótipo seria finalizado, uma placa foi colocada. Caderno de Olavo. Aqui nenhuma ideia morre, só germina. No campo, ao saber da notícia por telefone, Olavo apenas riu. Estão mexendo nas minhas loucuras velhas? Sim, respondeu Benício. E estão funcionando. Então não são loucuras. São só sementes que demoraram para florir. E naquela mesma noite, sob o céu aberto da fazenda, com a estrela d'alva brilhando forte, Olavo voltou a escrever num novo caderno. Na capa, apenas 2 palavras: legado contínuo. A Camargo Helix não era mais só uma fábrica. Era agora um arquivo vivo de sabedoria rural aplicada ao futuro. E cada página virada era um passo a mais rumo a algo que nem o próprio Olavo ousava prever. Com o sucesso do protótipo OLX-1, o primeiro trator vivo do Brasil, a Camargo Helix ganhou reconhecimento internacional. O projeto foi inscrito na Feira Mundial de Tecnologia Agrícola em Munique, um dos eventos mais disputados do setor, reunindo gigantes como John Deere, Kubota e Massey Ferguson. Zara, Benício e Júlia foram convidados para representar a empresa. Mas antes da viagem, Benício ligou para Olavo. Pai, querem que o senhor vá com a gente. A imprensa de lá quer te conhecer. Eu já fiz o que tinha que fazer, filho. Agora é com vocês, mas o mundo quer ouvir o senhor. Então leva o caderno. Ele fala mais bonito que eu. E foi com esse espírito que a equipe viajou. Não como uma empresa buscando status, mas como representantes de uma ideia, a de que o futuro da tecnologia está nas raízes. Na feira, o estande da Camargo Helix era simples, madeira de reflorestamento, banner com fotos reais de agricultores brasileiros e o protótipo OLX-1, exposto em meio a painéis com frases do caderno de Olavo, traduzidas em vários idiomas. Uma delas chamava a atenção de quem passava. The land doesn't lie, the man does. That's why we build with truth. Olavo Camargo logo. No primeiro dia, o público parou em massa. Técnicos, engenheiros, agricultores de países distantes se interessaram não só pelo trator, mas pela filosofia por trás dele. E então aconteceu o impensável. A Camargo Helix foi indicada ao prêmio Inovação com Propósito 2025, uma honraria concedida à empresa que apresentasse não só tecnologia disruptiva, mas também impacto humano real. No dia da premiação, os grandes nomes do agronegócio global estavam presentes. CEOs com ternos impecáveis, executivos que voavam em jatos particulares. E no palco, subiram 3 brasileiros. Zara, com botas sujas do dia anterior. Júlia, com um broche artesanal da fábrica preso ao jaleco. Benício, com o caderno de Olavo nas mãos. Este prêmio não é nosso, disse ele. É do homem que desenhava máquinas à mão porque não tinha computador, que plantou mais ética do que semente, e que hoje continua nos ensinando.
mesmo sem estar aqui. Ele levantou o caderno. A plateia aplaudiu de pé. Mais tarde, ao ligar para o pai, Benício contou tudo. Olavo, do outro lado da linha, respondeu com simplicidade. Que bom. Mas e o trator? Já testaram ele em barro molhado? Ainda não. Então me avisa quando isso acontecer, porque só quando ele sujar é que a gente vai saber se valeu mesmo o prêmio. E naquela noite, em um palco distante da lavoura, o nome Camargo não era apenas símbolo de inovação, era agora símbolo de coerência, porque ali, diante do mundo, a terra brasileira havia finalmente ganhado voz, e essa voz falava com verdade. O retorno da equipe da Camargo Helix para o Brasil foi celebrado como vitória nacional. Jornais, sites especializados e até programas de televisão destacavam o feito. Trator brasileiro com alma de agricultor vence prêmio na Alemanha. Engenharia com ética. Camargo Helix mostra que tradição e inovação podem andar no mesmo sulco. Na sede da fábrica, uma nova energia circulava. Os funcionários andavam com orgulho no peito. Até os mais céticos da antiga gestão sorriam ao ver o nome Camargo cravado em peças que seriam exportadas. Mas, como dizia Olavo, é no barro que se testa a verdade. E ele sabia disso como ninguém. Num domingo nublado, Olavo ligou para Benício. Filho, o trator novo já rodou em terreno encharcado? Não ainda, mas fizemos simulação de clima. Simulação não suja a roda. Vem pra cá amanhã e traz o OLX-1. Na segunda-feira, às 5h30 da manhã, uma carreta deixou a sede da Camargo Helix rumo ao interior. No reboque, o protótipo premiado. No banco da frente, Benício, Zara, Júlia e Darlan, todos em silêncio. Sabiam que aquele não era só um teste de campo, era um crivo de alma. Chegando à fazenda de Olavo, foram recebidos com café, pão feito na hora, e uma tempestade desabando sobre o solo. Hoje o trator vai entender o que é barro de verdade, disse Olavo sorrindo sob a chuva. Vestiram capas, ajustaram o OLX-1, ligaram os sensores e adentraram um trecho íngreme da propriedade, onde o barro espesso engolia pneus e paralisava motores. O primeiro obstáculo surgiu logo na entrada. Uma curva estreita com desnível lateral. O trator passou, mas rangeu. Marca aí, Darlan! O sistema ajustou o torque, mas raspou o eixo, disse Júlia. Mais adiante, o terreno ficou tão encharcado que os pés afundavam até o tornozelo. Mesmo assim, o OLX-1 prosseguiu. A estrutura oscilava, mas o sistema interno fazia microcorreções em tempo real. Era a primeira vez que uma máquina pensava durante o esforço. Na última curva, quando todos achavam que o teste seria superado, um dos sensores falhou. A peça de autorregulação emperrou por acúmulo de lama fina. O trator ficou estático, imóvel. O motor funcionando, mas sem comando. O sistema travado. Benício socou a lateral do protótipo, frustrado. Justo agora? Depois de tudo? Olavo se aproximou com calma, ajoelhou-se na lama, tirou um canivete do bolso e limpou o sensor com um pedaço de pano seco. Depois, olhou para o grupo e disse: o trator não falhou, só esqueceu que a natureza sempre dá o último veredito. Ligaram novamente. O sistema respondeu. O OLX-1 seguiu em frente, agora com a lição definitiva gravada no chassi. Mesmo a máquina mais inteligente precisa se curvar diante do barro. No final do dia, encharcados, sujos, mas renovados, todos se reuniram no galpão da fazenda. Benício abraçou o pai. Obrigado. A Europa premiou a ideia, mas o senhor testou o valor. Olavo sorriu. Agora sim, esse trator tá pronto. Porque quem nunca atolou, não sabe o que é andar. No relatório oficial, o último parágrafo ficou a cargo de Júlia. Ela escreveu: hoje descobrimos que tecnologia sem humildade é só vaidade, mas tecnologia com barro vira legado. Dias depois do teste de campo na fazenda de Olavo, o OLX-1 foi oficialmente homologado como o primeiro trator inteligente brasileiro com sistema de autorregulação em tempo real. Mas diferente do que todos esperavam, a Camargo Helix não anunciou o modelo com pompa nem publicidade agressiva. Benício decidiu fazer algo diferente, algo que honrasse as origens. Vamos doar o primeiro modelo, mas não para uma instituição, nem para um grande produtor. Vamos entregar a alguém que, com um trator velho, ainda consegue alimentar uma comunidade inteira. Darlan puxou um nome da memória. Tem o seu Tito, aquele homem que planta sozinho no Vale do Aço. Ele nunca saiu do lugar, mas sustenta 3 escolas com sua produção. Zara complementou. A lavoura dele é toda manual. O trator dele é um MF de 1962 que vive no gambiarrado. Se alguém merece, é ele. E foi decidido. O primeiro OLX-1 sairia das mãos de Olavo para as mãos de Tito, sem cerimônia, sem imprensa, apenas com verdade. Na semana seguinte, a entrega foi feita. No meio de um campo cercado por milho, Olavo e Benício estacionaram o novo trator diante de Tito. Um homem de chapéu gasto, pele queimada de sol
e mãos tão ásperas quanto a casca do eucalipto. Tô dando isso aqui não como presente, disse Olavo. Tô devolvendo em forma de respeito. Porque o senhor planta o que muitos só falam. Tito passou a mão no trator como quem reconhece um velho amigo. E ele aguenta barro? Perguntou com um sorriso torto. Aguenta mais do que muita gente por aí, respondeu Benício. Mas o que aconteceu depois foi o mais marcante. Tito pediu que o trator fosse usado ali mesmo para arar a terra de uma nova horta comunitária. Convidou as crianças da escola local para assistirem. Quando a máquina ligou, com seu ronco limpo e suave, as crianças vibraram. Esse trator é como um cavalo que escuta o dono, disse uma menina de 8 anos, encantada. E então, sem aviso, Tito se virou para Olavo e disse: Tem uma coisa que quero te devolver, Camargo. Foi até o fundo da casa e voltou com um envelope de couro antigo. Dentro, havia uma foto em preto e branco, do pai de Olavo, segurando a mão de um menino sujo de terra. O menino era ele. Seu pai passou por aqui quando eu era criança. Me ensinou a plantar feijão de cabeça para baixo, para a raiz correr mais rápido. Eu nunca esqueci. Olavo pegou a foto com as mãos tremendo. Eu também não, mas achei que ninguém mais lembrava. A terra lembra, Camargo. A terra não esquece. Na volta, dentro da caminhonete, o silêncio foi longo, até que Benício disse: Pai, isso não é só uma empresa. Eu sei, isso aqui é uma corrente de verdade, que começa com o suor e vai até onde tiver barro para atravessar. E quando o OLX-1 voltou à sede para ajustes finais, trazia algo a mais em sua lataria. Um símbolo novo, feito à mão por Tito. Uma semente com raízes em formato de engrenagem. Legado Plus Máquina. Itage. Futuro. A Camargo Helix acabava de provar que o maior trator do mundo não é o mais forte, é o que planta mais longe. No aniversário de 45 anos da fundação da Helix, agora oficialmente Camargo Helix Tratores, uma cerimônia foi organizada. Mas não para celebrar números, prêmios ou conquistas, e sim para inaugurar o Centro de Formação Técnica Olavo Camargo, uma escola dentro da própria fábrica, voltada à formação de jovens do campo em engenharia prática, ética rural e inovação aplicada. A cerimônia foi marcada para um sábado, e Olavo, apesar de relutante com homenagens, concordou em comparecer desde que não houvesse tapete vermelho, nem discurso forçado. Benício fez questão de manter a promessa. Quando Olavo chegou, foi recebido por uma fileira de aprendizes usando macacão e botas. Não diziam nada, apenas batiam continência com o chapéu na mão, como se saudassem não um patrão, mas um fundamento. Júlia, agora instrutora auxiliar do novo centro, conduziu o velho Camargo até a porta principal. Ao lado dela, Darlan, que recebera o título de mestre de chão de fábrica. Zara entregou a Olavo uma chave pequena, feita de aço bruto, com as iniciais OC gravadas no cabo. Esta não é uma chave para abrir salas, Olavo, disse ela. É uma chave para abrir a consciência de quem ainda acha que lucro vem antes de raiz. Olavo segurou a chave, observou o letreiro de madeira acima da entrada. Centro Técnico. Olavo Camargo, onde o saber suja a mão. Com olhos marejados, ele respirou fundo e disse: Eu não sou escola, nem herói. Eu só quis fazer um trator que não quebrasse fácil. Mas se isso aqui vai ensinar gente a ser inteira por dentro, então valeu cada parafuso. Benício subiu num pequeno palanque improvisado. Esse centro vai abrigar alunos do Brasil inteiro. Filhos de lavradores, netos de pequenos produtores, gente que nunca teve oportunidade de pisar numa faculdade. Agora, eles vão aprender engenharia com quem entende de barro. E com isso, a Camargo Helix deixa de ser empresa e vira movimento. Aplausos. Longos. Intensos, mas não ensaiados. Na plateia, Tito assistia com o chapéu no colo. Ao lado dele, a netinha apontava para Olavo e cochichava. Vô, esse é o moço do trator que pensa? Não, minha filha. Esse é o moço que sentiu o trator antes de inventar ele. Depois da cerimônia, Olavo pediu para visitar sozinho a linha de produção. Caminhou devagar entre as máquinas, tocando cada equipamento com a ponta dos dedos. Parou diante de um mural onde estavam fotos dos funcionários, desde o mais antigo ao mais novo. No canto superior direito, uma moldura vazia, e abaixo dela, uma plaquinha, reservado para quem ainda vai mudar a história. Olavo sorriu. Espero que demore, mas que venha logo, porque essa engrenagem precisa continuar girando. No fim da tarde, ele se despediu de Benício com um abraço firme. Você fez mais do que eu sonhei, filho. E o melhor, sem perder o cheiro da terra. O senhor me ensinou a nunca confiar no brilho do verniz, só no barulho do motor. Olavo entrou na caminhonete. Ao virar a chave, o som do motor antigo ecoou suave. Não havia pressa, não havia ruído, só consistência. E então,
Partiu devagar pela estrada de chão, enquanto ao fundo o sol tocava os telhados da fábrica como quem abençoa não um negócio, mas uma missão.